Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. O título desse vídeo é Café da Manhã com Deus. Então, quero começar lendo aqui João, capítulo 21, a partir do verso 4, que diz assim: Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram de barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Jesus aqui fez um café da manhã para os discípulos dele. Você já parou para pensar que maravilha Deus preparar um café da manhã preocupado com você? Por que Jesus fez isso? O contexto aqui é o seguinte: os apóstolos eles estavam perdidos e logo no começo desse capítulo, Pedro ele resolve que ele vai pescar. E ao longo da noite eles não pegaram nada, e então Jesus de manhã ele vai até eles, pergunta se eles têm algo para comer e não, Jesus dá uma orientação, fala, ó, lança a rede do lado direito. E aí eles voltam com uma rede carregada de peixes. Eu acredito que essa deva ter sido a última pescaria deles, né? Porque esse encontro com Jesus foi muito marcante. E esse capítulo 21 de João, para mim, é um dos capítulos mais bonitos de toda a Bíblia. E então Jesus ele prepara um café da manhã. E depois Jesus ele continua. É, Depois que eles comeram, Jesus disse a Pedro especificamente: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Muitos estudos dizem o seguinte: por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava? Se você conhece a história, você deve se lembrar que Pedro e os demais discípulos disseram: Olha, jamais, Jesus, te abandonaremos. Daremos a nossa vida por ti. Só que quando Jesus foi preso, antes da crucificação, os discípulos fugiram. Só que Pedro, ele começou a seguir Jesus de maneira disfarçada, bem discreta, à distância, para ver o que iria acontecer. E Pedro ele foi indagado 3 vezes também. Peraí, você estava com esse cara. Não, você conhece esse mestre. Ah, você conhece esse homem. E as 3 vezes ele negou a Jesus. As 3 vezes. Depois de caminhar durante 3 anos, lado a lado com Cristo, ele negou Jesus as 3 vezes. E depois disso, na terceira vez, quando ele nega Jesus pela terceira vez e o galo canta, ele encontra o olhar de Jesus. E aí Pedro sai do local chorando amargamente. É assim que a Bíblia diz. E o que acontece depois disso? Por que Jesus perguntou 3 vezes? Para que Pedro pudesse reafirmar o compromisso dele com Cristo também 3 vezes. Jesus fez isso para poder restaurar Pedro. Para cada uma das vezes que Pedro havia negado Jesus, Jesus perguntou uma vez para que Pedro pudesse afirmar para Cristo e também para si mesmo que ele amava o Senhor. Tanto é que na terceira vez,
Pedro ainda fala: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. A partir desse dia, Pedro ele foi um novo homem. Né? Você vê que Pedro e os discípulos estavam perdidos e tem a pesca maravilhosa. Jesus serve o café da manhã e Jesus poderia muito bem não ter feito nada disso. Poderia apenas, olha, deixa eu falar com Pedro, porque eu coloquei Pedro como cabeça na igreja da época, porque ele vai ser o líder. Mas não, a graça de Deus conosco é assim. A gente, assim, tem diversos erros, né? A gente, nessa vida aqui, pode esquecer a perfeição. E aí, quando a gente erra em alguma coisa que a gente prometeu que não ia errar, ou quando a gente magoa uma pessoa, ou comete algum tipo de pecado, ou alguma coisa assim, normalmente a gente se culpa muito. Né, a gente não fica bem, especialmente naqueles pecados recorrentes. E Pedro, ele era muito seguro de si, sabia muito aquilo que ele queria, e ele falou: jamais te negarei. Então isso doeu muito para Pedro, porque Pedro ficou com medo, e na hora do medo, ele negou Jesus. Jesus disse para ele que isso iria acontecer, e ele foi e negou o Senhor. E aí depois Jesus vai, encontra Pedro e restaura. Isso mostra para nós que Deus é um Deus misericordioso. A graça de Deus, ela é escandalosa. Porque se você falar assim, mas Pedro não merecia que Jesus o perdoasse. Bom, Jesus o perdoou, isso é fato. Jesus o restaurou, outro fato. Mas a cereja do bolo, Jesus ainda serve um café da manhã. Jesus ainda se preocupa com Pedro, comigo e com você nos detalhes. A graça de Deus para nós, ela é escandalosa, incompreensível. Graça é algo que a gente não merece, mas que Deus espontaneamente nos dá. Então, eu quero fechar com um versículo que diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. São elas a causa de não sermos consumidos. Deus é bom o tempo todo. Né? Então eu quero te convidar, se você, especialmente você, que às vezes já teve uma experiência com Deus e firmou um compromisso com Jesus na sua vida e por algum motivo hoje você está aí, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sou digno, eu não mereço. Jesus, ele quer servir um café da manhã para você também. Ele quer te restaurar, quer andar com você e estar ao seu lado, independente do que você tenha feito. Graças a Deus, que Deus é um Deus de novas chances para nós. Então fica aí o meu convite, que você possa nessa noite fazer a sua oração e convidar a Cristo para junto com você te restaurar e você possa, né, qualquer tipo de erro que você tenha cometido, que você esteja se sentindo mal com isso, que você possa se voltar para Deus e que Deus possa também te restaurar, te dar alegria, te motivar, né? Abandona todo tipo de culpa, tudo aquilo que vem para trazer coisas ruins aí no seu coração. São dias difíceis, né, que a gente tem vivido, e que esse vídeo possa chegar até você, as pessoas que você ama, e abençoar a sua vida. Né? Convida Jesus para estar com você, e amanhã, quando você for tomar o seu café da manhã, que você possa lembrar desse texto, desse vídeo, e sempre se lembrar que Deus cuida de nós nos pequenos detalhes, que Ele é um Deus bom, misericordioso, de novas chances, e que Ele está preocupado até mesmo com o nosso café da manhã. Um abraço, boa noite, que Deus te abençoe.